Olá, você que está acompanhando a programação do nosso portal Fala Litoral, está começando o Fala Litoral Cast. Você que nos acompanha através das nossas redes sociais, você que nos acompanha através da nossa TV Web, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nosso podcast é oferecimento Formédica, fórmulas personalizadas e manipuladas de qualidade. Também Casa do Pilates, curso de Pilates gestacional, método TCO. O site é casadopilate.com.br. E no nosso, claro, portal Fala Litoral, do nosso site, para você interagir conosco, lá está todos os programas e podcasts produzidos pelo portal Fala Litoral. Lá você tem acesso para conversar conosco. Se você quer fazer um trabalho de podcast, alugar o nosso estúdio, estamos à disposição para oferecer toda a estrutura, inclusive edição, cortes e tudo mais. Além de poder fazer o podcast e levar a nossa estrutura até você e gravar o podcast onde você estiver. Entre em contato com a gente, nosso WhatsApp lá no nosso site, portalfalitoral.com.br. No nosso Fala Litoral Cast de hoje, nós vamos falar sobre uma empresa que está crescendo de uma forma, eu diria, muito rápida aqui na nossa região e que agora começa a tomar espaço além da região sul e crescer pelo Brasil. Eu vou conversar com o Dr. Cristiano De Martini. Ele é CEO da maior rede hospitalar odontológica do Brasil. Quando eu peguei os dados, só para você ter uma ideia, eram 78 unidades, com 46 já restaurando sorrisos e 32 em construção, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E agora estão indo para a região centro-oeste. Nós vamos primeiro agradecer ao Dr. Cristiano por nos atender, para bater esse papo e falar um pouco da sua empresa, falar um pouco dessa gestão, de como começou todo esse processo, enfim, conversar aqui de uma forma bem descontraída, espontânea. Papo de botequim. Acho que esse é o objetivo, Obrigado. né? O podcast é para isso, para a gente conversar, né? É bem isso aí. Bom, Joaquim, a gente que agradece o espaço, né? Para a gente estar conversando um pouquinho e falando um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido por todo o nosso time, né? Hoje, aí são mais de 500 dentistas, são aí em torno de 1.000 pessoas diretamente ligadas ao Hospital do Dente, ao Odontotop, que fez a gente se tornar a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. E já te falando, parece uma expansão rápida, né? Mas que bom que tu falou uma expansão rápida aqui no litoral, né? Mas a gente já tem aí mais de 10 anos de estrada, né? Então, uma construção que veio com uma base muito forte, praticando uma odontologia muito séria, né? Começando lá com um consultório e ampliando, dando oportunidade para profissionais executarem a sua profissão dentro dos consultórios que a gente tinha. E aí a gente se tornou numa estrutura um pouco mais robusta, dá para se dizer assim, né? Atendendo à necessidade do nosso cliente, né? Porque quando você vê um negócio dando certo, é porque de alguma forma você está atendendo uma necessidade de um cliente, não tem jeito, né? Com toda certeza. Então, muito obrigado, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo e eu sou bem tranquilo, tá? Pode me perguntar o que quiser, que eu estou aqui para responder. Então tá, vamos começar pela origem. Como é que surgiu todo esse processo, esse projeto, a definição da marca, a tua origem, de onde você se formou, quando começou toda essa história? Bom, vamos lá. Pelo meu sotaque, já vocês vão perceber que eu não sou original daqui do litoral catarinense, não é né? peixeiro. Amo o litoral catarinense, né? Tô direto para cá, né? Então, a gente tem operação própria aqui na região, isso. Inclusive, né? Tem franquia, tem operação própria. A gente vai falar sobre isso depois também. Mas a minha origem é numa cidade bem pequena. Pequena, quando você fala em pequena, é pequena mesmo, né? É uma cidade de 5 a 6 mil habitantes, que é lá no extremo oeste catarinense, que é a cidade de Caibi. E meus pais são agricultores, moro na roça ainda. Eu nasci, né, cultivando feijão, plantando milho, enfim, uma pequena propriedade rural, que é algo bem característico da nossa região. É uma região formada por muitas, a gente chama de agricultura familiar, né? Certo. Pequenas áreas de terras, onde os seus pais tiram sustento para criar os filhos, né? Então, eu tive a felicidade de ter meus pais sempre me estimularem a estudar. E quando eu fui para a faculdade, na época... Você fez onde a faculdade? Eu fiz em Chapecó. Chapecó? Foi muito engraçado porque
eu escolhi fazer odontologia por alguns motivos. Admirava muito o dentista, enfim, na época que eu conhecia, né? Que eu coloquei aparelho nos dentes. Tinha medo do dentista na época? Não tinha. Quando era mais jovem, sim, né? Mas hoje eu falo que não tem como não ter medo do dentista. Hoje é muito tranquilo, né? Meu Deus do céu. Então, eu me criei na roça mesmo, né? Então, trabalhando na roça, desde os meus... Que eu me lembre, né? Eu tenho foto lá com 10 anos já trabalhando na roça, né? Então... Não tinha muito esse negócio, tem que esperar 16, enfim. Sim. Era realmente pegar no cabo da enxada na época. E aí, os meus pais sempre falavam o seguinte, tem que estudar para ter um futuro melhor, né? Eu lembro muito bem que eles falavam muito isso. E eu tive a felicidade deles me apoiarem muito e construírem isso na minha cabeça também. E assim que eu acabei o ensino médio, fiz todo o meu ensino médio em escola pública, em Caibi. Eu acabei o ensino médio e... No mesmo ano, abriu odontologia em Chapecó. Primeira turma do extremo oeste catarinense de odontologia. Então... Mas em qual universidade? Na UNO Chapecó. UNO Chapecó. Então, eu ingressei a escola particular. Meus pais financiaram, enfim, fizeram tudo que era possível. Sim. Porque o meu pai também não queria que eu fosse muito longe, né? Tinha toda uma visão, enfim, de... Dava para ir voltar para casa ali, tranquilo? Todo final de semana. Todo final de semana, uma distância aí de 120 quilômetros. Então, todo final de semana eu voltava, o feriado, enfim. Questão de economia também, né? Economia e ajudar em casa, né? Não tinha jeito, né? Sim. Tinha que voltar e os meus pais trabalhavam com vaca de leite, trabalham ainda hoje, né? E aí... Eu acabei fazendo minha formação toda ali na UNO Chapecó, né? Lá no Oeste Catarinense. E quando me formei, eu recebi... Começa a Odontop, né? Quando eu estava me formando, eu recebi um convite para trabalhar em um consultório lá que estava sendo montado em Palmeira das Missões, lá no Rio Grande do Sul. E aí, prontamente precisava trabalhar. Eu, obviamente, estava acabando a faculdade e precisava trabalhar, né? Então, eu fui para lá. Já conhecia o Lucas, que virou meu sócio, né? Que é também de Caibi. E se formou com você? Não formou comigo, ele formou em outra universidade, formou em Joaçaba, né? E aí fui para lá, conheci o Lucas e conheci o Rafael, que são meus sócios. Então começamos a trabalhar lá, trabalhei por 8 meses em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, próximo a Passo Fundo, naquela região, o pessoal daqui se sintonizar, né? É uma cidade... Bem no noroeste do Rio Grande do Sul. E ali eu falo que eu aprendi muita coisa nos meus 8 primeiros meses de profissão, né? Eu aprendi que não precisava uma estrutura para atender o paciente. Precisava resolver a dor do paciente, certo? Sim. Então, isso nos ensinou muito. Nós tínhamos muitos clientes, muitos pacientes e uma estrutura muito simples. O chão, para te ter uma ideia, o chão ele era de madeira, né? Não tinha climatização, as cadeiras realmente eram cadeiras usadas que a gente comprava de outros dentistas. E quando eu decidi ir morar para Maravilha, que é onde fica a nossa central hoje, que daí é em Santa Catarina. A matriz. Voltar para minha terra, não foi diferente. Meus pais não tinham condições de bancar um consultório, comprar consultório, enfim, na época. E aí, o que a gente fez? A gente comprou 2 cadeiras usadas, que nós compramos de dentistas que estavam reformando o consultório, enfim. Nós mesmos fizemos os encanamentos, né? E botamos para rodar o negócio, né? Eu lembro que tinha uns compressor, obviamente, mas era tudo né? Um compressor para tudo, uma autoclave para tudo, né? E aí o negócio era trabalhar, né? A gente trabalhava muito, falo que hoje a gente trabalha também, mas é diferente um pouquinho. E fazia uma odontologia mais acessível para o nosso paciente, mantendo sempre aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que é entregar o melhor para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, começamos assim, montamos nosso consultório Maravilha. Na época não era consultório, tá? Não era clínica, era consultório. E aí que vem a grande virada de chave, porque às vezes o empreendedor, ou quem está aspirante a empreendedor, ele acha que as dificuldades elas aparecem para dificultar o nosso caminho, mas é bem pelo contrário. Exato. Quando nós abrimos o consultório em Maravilha, eu lembro bem que nós tínhamos nós tínhamos 2 cadeiras odontológicas. E a gente recebeu um monte de denúncias porque aquilo não era um consultório, era uma clínica.
mas a gente não tinha CNPJ. E eu te falo o motivo de não ter CNPJ. Não era porque a gente não queria pagar imposto. Era porque a gente não sabia que tinha que abrir CNPJ. Entendi. Vocês estavam trabalhando como profissionais autônomos. Porque assim, o dentista ele sai da faculdade, ele não aprende, não tem uma cadeira de gestão que fala assim, ó, tem que abrir um CNPJ. Aí eu vim lá do interior. Na verdade, a maioria das cadeiras das faculdades e universidades, elas não definem isso. Deveria ter essa empreendedoria. Com certeza. Eu falo, quando eu vou falar em universidade, né, o pessoal me chama muito para falar em universidade, para acadêmicos, eu já falo para eles, eu falo, ó, o certo é a universidade ter aqui uma cadeira que ensine. Pois bem, meu pai veio da roça, enfim, também não tinha muito conhecimento para me repassar sobre isso, e eu comecei ali, né, fazendo as coisas, junto com sócios, junto com minha esposa, né, a Josiane, começamos a trabalhar ali em Maravilha. Ela também é dentista, formou na mesma época que eu. E aí começamos a trabalhar, e aí a gente recebeu denúncias, e aí a gente teve que abrir um CNPJ. Aí eu comecei a ter que estudar, comecei a aprender o que é um simples nacional, o que é presumido, o que é lucro real, enfim. Teve que entender do assunto. Aí isso lá em 2014, tá? Só para atualizar quem está nos ouvindo, isso estava acontecendo em 2014. Início, mais ou menos nessa época, 2014. Já tinha definido o nome já? Não. O nome veio bem depois. Era vocês ali. Bem depois veio o nome, bem depois. Entendi. Então, o que a gente fez? Primeira vez que conversei com um contador, abrimos o CNPJ, tivemos que começar a pagar imposto, né? Coisa que né, era um negócio distante para a época. E aí as coisas elas começaram a funcionar. E aí entendemos rapidamente. Eu contratei dentistas para trabalhar comigo e esses dentistas eles tinham vontade de também ter um negócio igual aquele. Por mais que era enxuto, mas ele tinha muitos pacientes. Então a gente entendeu que, poxa, tinha um modelo de negócio ali. Sem saber que estava entendendo que tinha um modelo de negócio e sem hospital do dente. Na época, só para você responder a tua pergunta, a gente colocou na fachada lá, cirurgiões dentistas. Era essa a nossa fachada como clínica em 2014. Verdinha, não era azul como é hoje, não tinha o amarelo na paleta de cor, nada, enfim. E aí começamos a trabalhar. E aí os dentistas eles vinham trabalhar ali comigo, né, Maravilha, e eu ficava um tempo comigo, eu abri São Lourenço do Oeste, Quilombo, Pinhalzinho, São Miguel do Oeste. Aí, neste caso, eles buscavam o consultório e você... Não, vinham trabalhar comigo. Você abria o consultório. Eles vinham trabalhar comigo. E aí, na sequência... E aí, abria a sociedade com eles em outras cidades e abrindo. Entendi. E aí sim, 2015 para 2016, a gente chegamos à conclusão que precisávamos colocar uma marca, enfim, lá, até para ficar um pouco mais organizado as coisas, né? E optamos pela Odonto Top. Como que aconteceu isso? Nós colocamos 3 opções lá na junta comercial. O Odonto Top foi uma delas, né? Para a junta comercial aprovar. E a aprovada foi o Odonto Top. Sim. E aí passou, né? Nós não nos preocupamos em registrar marca, nada disso. Aí a gente pode falar um monte sobre isso. Nós tínhamos muito problema com a marca, enfim, muitas coisas. Mas é legal a gente tocar nesse assunto também, né? Que é importante isso, né? Quando você está montando seu negócio. Importante. Primeira coisa, vai registra tua marca, né? Só para não se aprofundar nisso, né? Para falar para o pessoal que está nos ouvindo, o não registrar a marca na época, porque por desconhecimento, levou a gente a investir um dinheiro que praticamente aí poderíamos montar 2 novas clínicas hoje, né? Porque a marca ela foi copiada, né? Replicada, enfim, a gente teve que comprar os direitos da marca, enfim, para poder começar a franquear. Sim. Né? Porque enquanto era operação própria, tudo, né? ou teria que mudar tudo. Porque esse crescimento ele foi acontecendo num formato próprio, né? De unidade própria, e ele foi aí até mais ou menos 2018. Em 2018, nós tínhamos dentro da Odonto Top 12 operações, 12 unidades, tá? Até 2018. Então... Lá para cima, lá para a região... Oeste Catarinense, Noroeste do Rio Grande do Sul, e nós tínhamos uma unidade no Paraná, que era Pato Branco. Nossa maior concentração eram 9 unidades no Oeste Catarinense, 2 operações no Rio Grande do Sul e uma no Paraná, somando 12 unidades. Então, a maior concentração ficava ali no entorno de Maravilha, né, que era as cidades que a gente começou ali, a parte né, de expandir um pouco mais as unidades. Então, ficou concentrado ali naquela região. Então, até 2018, como
Odontotop. Uma curiosidade que eu vou contar aqui, a marca Odontotop, a gente contratou uma agência para desenhar ela. Aí a gente tinha lá o Odontotop, nós temos que desenhar essa marca para botar na fachada. Eu contratei uma agência da Bahia, paguei R$45 para os caras desenhar a marca. R$45 foi depositado para fazer a marca. E é a marca que é hoje sem nenhuma alteração. Olha só. Exatamente como ela é. Né? Às vezes a gente fala, ó, gasta horrores para construir, para desenhar uma marca, enfim. Então são histórias que foram acontecendo. E aí entrou, antes da gente entrar na parte de falar de franquia, da expansão um pouco mais agressiva, entrou a parte que nós tínhamos, a Odontotop era Odontotop, tratamento odontológico para todos. Era assim. O slogan era tratamento odontológico para todos. Exatamente. Aí, um dia eu fui para Cascavel levar minha esposa a fazer um tratamento nos olhos dela. E aí eu cheguei lá em Cascavel e eu lembro que o lugar onde eu fui levar ela, o nome é Hospital dos Olhos. E aí eu voltei para casa com aquilo na cabeça, chamei meus sócios e falei, ó, gente, nós temos que mudar, tem que ser Hospital do Dente, porque nós temos que ter um hospital. Aqui nós temos que tratar tudo. A gente já trata tudo, mas a gente tem que ter um hospital, nós temos que montar um centro cirúrgico, nós temos que fazer algo diferente, a população quer isso. Porque nós vamos voltar lá no princípio da odontologia. Quando você procura um dentista, por que você procura um dentista? Bom, atualidade ou no passado? Nessa Não, época? atualidade ou no passado. Você procura, você está com um incômodo no dente, você quer fazer uma limpeza, algum desconforto. Você quer resolver uma dor, né? Uma dor, ninguém vai passear no dentista, né? Hoje procura, não, passear não, né? Mas hoje já tem um lado estético também. Mas, claro, mas assim, é uma dor. É uma dor. É uma dor, não deixa de ser uma dor. Quero fazer lá um preenchimento, exato. Uma lente de contato, enfim. Deixa de ser uma dor. Carência, o cara quer melhorar a autoestima dele. Exato. Então, assim, ninguém vai pro dentista para passear, né? Ninguém vai ver vitrine no dentista. O cara que entrou dentro de uma clínica, num hospital, ele quer resolver uma dor. Então, assim, tu vem lá, eu tenho que ter todos os trabalhos, tenho que resolver. Eu não posso ser, por exemplo, uma clínica que só faz implante, por exemplo. Sim. Né? Não era essa a nossa percepção. Tem um monte no mercado que só faz implante, né? Que tá lá, especialista em implantes. Mas tu não precisa só implante. Eu tenho que montar um hospital, eu tenho que contemplar tudo. Eu tenho que ter ali, se o cara veio lá para fazer um implante no dente, eu tenho que olhar pro dente do lado que tá acontecendo. Eu não tenho como só ter uma cara e que você tem que sanar o problema para poder fazer o implante. Exato, é porque na faculdade a gente aprende que você tem que olhar para toda a boca, resolver a dor do paciente. Por exemplo, o implante a boca tem que estar 100% para botar um implante na boca do cara. E aí a gente falou, não, peraí, então Hospital do Dente, agora a gente vai trocar a frase, tratamento odontológico para todos, vamos colocar a frase Hospital do Dente. Sim. Odontotop, Hospital do Dente. Odontotop, Hospital do Dente. Então eu te contei aqui a passagem de um pouquinho da minha 2014 história. 2018. 2013, lá quando a gente estava lá em Palmeiras das Missões, depois veio 2014, e aí veio vindo até 2018, quando a gente tinha ali 12 unidades operando mais ou menos aí uns 80 dentistas, 70, 80 dentistas trabalhando na rede. Já com o padrão Hospital do Dente? Ainda não? Só a marca. Só a marca. Odontotop, Hospital do Dente. Sim. E até essa questão do padrão é um dos motivos que nos levou a mudar, tá? Por quê? Como eu tinha vários sócios, né? Naturalmente, cada cabeça pensa de uma forma. E eu estava preocupado com a parte clínica. Eu operava muito, muito. Percorria clínica por clínica, fazendo cirurgia e, enfim, esse era o meu trabalho. E não tirava o tempo para gerir, para olhar para processos, para olhar para padrão. Não era esse o foco. O que importava para nós era entregar um trabalho de qualidade. Sim. Independente da cor do jaleco que usava, da cadeira odontológica que tinha lá, da marca, você tinha que colocar um produto de qualidade com um trabalho de qualidade ser entregue para o nosso paciente. E aí, em 2018, eu percebi que nós estávamos num estágio onde nós tínhamos, dá para se dizer aí, alguns fatores que a gente precisava levar em consideração. O mercado da odontologia estava se direcionando
já há algum tempo, mas com muita força, para que as grandes redes elas assumissem o papel notório de hegemonia no mercado odontológico. Protagonismo, vamos dizer assim. Protagonismo. Né? Então, estava se desenhando isso já. Do outro lado, nós tínhamos um mercado que precisa de muita odontologia. Tu pega aí os dados, eles comprovam que nós temos 50% da população brasileira que não vai ao dentista anualmente. São 40 milhões de desdentados no Brasil, né? E nós tínhamos aí uma possibilidade que era o quê? Novamente, a gente olhava para dentro e via muitos profissionais, dentistas, pessoas da área da saúde que estavam ali com nós, que já trabalhavam com nós, gestores, que queriam ter uma odontotop. Sim. Só que nós tínhamos um negócio, mas ao mesmo tempo a gente não tinha um negócio. Na verdade, você não tinha um padrão de atendimento. Não Cada um tinha. atendia da maneira que lhe convém. Isso, era até um risco a gente expandir. Você tinha sócios e você atendia. Você não tinha uma estrutura de empresa organizacionalmente falando. Nós né? não tínhamos, assim, Com a filiais. gente tinha um core business, mas ele estava bagunçado, entre aspas, mas ele dava certo. Tinha que ter a gestão disso, se organizar e traçar padrões. Exatamente. Né? E foi exatamente isso que a gente fez. A partir então, desse período. Eu chamei todos os meus sócios das clínicas, né, dos hospitais, sentamos na mesa e eu falei, olha, nós temos algumas possibilidades. Ou a gente racha tudo, cada um toca a sua operação, enfim. Ou nós vamos juntar tudo, vamos construir uma marca nova praticamente, mantendo a marca, mas se construindo padrões, processos, desmanchando, mudando de sala onde a gente tem que andar para adaptar, enfim. E nós vamos para cima, porque aqui a gente tem uma força de mercado muito forte, que é o Oeste Catarinense, mas daqui a pouco a gente vai perder, né? E eu gosto muito do marketing e a odontologia, ela se virou muito para o marketing nos últimos anos. E a gente tem uma visão muito estratégica em cima disso. Então, nós tínhamos uma força muito forte da região que a gente estava. Só que para a gente levar isso para outros lugares, nós precisávamos acelerar algumas coisas. Então, começamos uma reestruturação. E aí, em 2019, fizemos um projeto novo da unidade... Só para entender, nessa reestruturação, é nesse momento em que você assume o papel de gestor. Isso, exatamente. Aí eu ainda atendia como dentista. E aí, de 2018 para 2019, nós começamos o processo de entender público-alvo, não se falava muito nisso, entender perfil, o tipo da cor que nós vamos usar dentro dos nossos hospitais, como ele vai ser, o que vai ter, enfim. Desenhamos um projeto e no início de 2019, em Maravilha, nós botamos a mão na massa e começamos a edificar a nossa unidade modelo, que serviria de espelho. Imagine o franchise. Vou explicar franchise para você. Franchise é o quê? Você tem um modelo, imagina uma loja do McDonald's, as pessoas entenderem. Existe um modelo padrão e as outras elas seguem o mesmo padrão. Replica. Então, nós definimos através da arquitetura, através de desenho de projeto, de público-alvo, que aquele seria o design do nosso hospital. E aí, em paralelo, nós começamos a desenhar os processos da empresa. Finalizamos a obra da nossa unidade modelo no início de 2020. Ficou um hospital com centro cirúrgico, com raio-x, com scanner, assim, fantástico. Como sonhamos, né? Como sonhei e estava ali. Botamos no papel e desenhamos. Diferente de lá de 2014, quando eu abri a clínica, né? Eu que fiz o projeto numa folha de ofício, desenhei e levei na prefeitura para aprovar, agora já com muita mais complexidade, né? Então, seguindo todos os padrões, liberações, enfim, porque tem um espaço cirúrgico lá dentro. E para ter cirurgia tem uma série de requisitos. Tem raio-x também, tem um raio-x panorâmico. Hoje a gente trabalha com anestesista também. A gente trabalha com cirurgias mais complexas, então a gente recebe médico anestesista também nos nossos hospitais para auxiliar. Implantes zigomáticos, enfim, cirurgias mais complexas. Mais complexa, isso, exatamente. Então, 2020,
início de 2020, inauguração marcada para acontecer, tudo pronto, iríamos inaugurar nossa unidade modelo em Maravilha e chega a pandemia. Parece até assim, é uma coisa, parece até conto de filme, né? Tá tudo pronto e aí chegou a pandemia, nós estávamos com os convites distribuídos, já a data para inaugurar tudo, e aí fecha tudo. Fechou tudo, enfim, eu falo que foi um momento que a gente teve que ressignificar algumas coisas e entender o porquê que a gente teve que parar, né? E aí a gente aproveitou para se debruçar ainda mais em cima do modelo de negócio. Estudamos muito, estudei muito nesse período, porque foi um período muito difícil, primeiro pelas pessoas que a gente perdeu, né? É verdade. Mas também pelos negócios que a gente sofreu muito, né? E principalmente quem não estava organizado. Então, foi um momento para a gente refletir. E aí, quando abriram as portas, a gente começou a operar a nossa unidade modelo. E aí, é importante a gente falar, eu sempre falo isso. Nós não precisamos do dinheiro do franqueado para construir um modelo de franquia. Nós viemos no método tradicional, operando unidade própria, pivotando a unidade própria, construindo modelo, e aí sim nós iniciamos o processo de franquia. Muitas vezes o cara vai lá e ele, ter uma ideia, construo uma clínica odontológica e vou franquear. E aí ele usa o dinheiro das taxas de franquia para montar a franqueadora, né? O nosso foi diferente. Nós já tínhamos uma estrutura, a gente já tinha um modelo testado, a gente já tinha um core business rodando, vários dentistas, e a prova concreta disso foi o dia que a gente lançou um modelo que a gente iria franquear, e nós, é uma palavra estranha falar vendemos, né, 12 unidades, mas a gente teve 12 profissionais dentistas de dentro propostas de franquia. Que já vieram e já falaram assim, não, eu tô com vocês, eu vou estar junto e nós vamos abrir unidade. Então, nós pegamos essas primeiras... No lançamento. Todo o pessoal de dentro da rede. E foi fantástico isso. Porque no primeiro ano nós trabalhamos com implantações... praticamente quem vocês já tinham parcerias. Que já estava ali dentro, trabalhando com nós. Trabalhando com nós, vieram e montaram. E foi fundamental. Porque essas primeiras unidades, elas nos deram um tempo para amadurecer mais ainda o modelo de negócio. Ajustar alguma coisa porque as pessoas já estavam ali dentro, elas sabiam que nós estávamos em processo de adaptação. Então, 2020 foi um ano que a gente implantou unidades, 2021 também. E aí, as coisas elas foram acontecendo, né? 2022, a gente teve teve convenção, enfim, e aí nós conseguimos atingir algumas marcas bem importantes para a rede, né? Ultrapassamos a casa de 30 unidades operando, 30 hospitais, marcas importantes de faturamento médio por unidade, e isso foi fazendo com que a gente criasse um corpo, né? Mas aí tu saiu das 12 unidades, e aí você começou, como você falou antes na conversa, na tua preparação, você é uma pessoa que gosta muito da parte mercadológica, do marketing. Isso. Não, na parte do marketing. Ah, tá, sim. Dentro do conceito, já estou fugindo do dentista e estou entrando no empreendedor, no gestor de todo esse processo. E aí, a partir para você buscar esse mercado, que tipo de estratégia você usou para mostrar que você era diferente no mercado de franquias nesse segmento? Olha, eu acredito muito no trabalho bem feito e nas bases sólidas. Nós poderíamos hoje estar com 200 operações, tá? Sim. Tranquilamente. Nós temos muita procura de pessoas que querem botar um hospital do dente. Até porque clínica existe muitas. Verdade. Mas um hospital numa cidade, você vai ter só um. Uma rede de hospitais odontológicos é só odontotop. Então, só que eu entendo que nem todas as pessoas têm a capacidade de ter um hospital do dente. Não tem a capacidade de gerir um hospital do dente. Não tem a capacidade de... não vou dizer a capacidade, mas não quer se desafiar a ponto, né, de se tornar um empreendedor ao nível do que a gente precisa num hospital do dente. Então, assim, como a gente fez a nossa divulgação? A gente fez a nossa divulgação, no início, no boca a boca.
Olha só. No boca a boca. Os profissionais, dentistas, conversando um com o outro. Eram os multiplicadores da ideia. E falando. E numa época, eu falo assim, lá atrás, que a gente ainda não tinha resultados concretos. Porque uma coisa é você ter no papel um modelo de negócio com 10 anos de história, mas tu entende que não era aí no modelo de franquia. Na realidade, poderia não ser um modelo de franquia dentro do que você hoje entende como modelo de franquia. Mas já existia. Não só já existia, mas como você teve olha só que interessante, você teve um referencial que poucos que saem para esse segmento de franquia conseguem. Você tinha de cara 12 profissionais, 12 multiplicadores de ideia, de venda de novas franquias, que vivenciaram toda a experiência, o crescimento. Então, eles quando eles levavam a mensagem, essa é a minha percepção do que você falou. Perfeito. Quando eles levavam a mensagem, eles levavam com segurança. Não era, entre em contato com eles, porque para mim está dando certo. Não, eu vivenciei isso, cara. Eu sei como é que isso funciona. Eu sei que eles são, entende? Isso pronto, foi fantástico. Exato, essa credibilidade. Muitos me falavam assim, eu vou investir porque eu sei quem vocês são. Exato, exatamente. Aí o cara fala, olha só, nós temos caso, por exemplo, do cara, as primeiras unidades nossas, do pai ir lá e botar a casa, hipotecar a casa para o filho botar a unidade. Eu falava, gente, olha o compromisso nosso. Para que isso dê... A gente sabia que ia dar muito certo. Mas assim, é um compromisso muito grande, uma confiança também que as pessoas depositaram em nós lá no início. Hoje, olhando dados, números, vendo resultados e passou-se 4 anos, completaremos agora 4 anos de franchise em junho agora, né? Unidades que já tiveram payback é o retorno de todo o investimento, enfim, é diferente. É diferente de tu sair lá em 2018, pegar o que a gente tinha feito, colocar no papel e falar, é isso aqui que a gente fez até agora, e se fizer dessa forma, vai dar esse resultado. Agora passando todo esse período, né, até aqui, se eu estiver pulando alguma parte, você pode de boa voltar, mas eu queria entender o seguinte, hoje você criou, a partir daí, um diferencial. Você agora tem critérios, porque o que você falou quando o franqueado, o pai, penhorou a casa, hipotecou, penhorou, para fazer o negócio, você falou, eu tinha certeza que isso ia dar certo. Então, essa certeza é a que você leva hoje. Mas você, tendo essa certeza, você tem alguns critérios de seleção e de avaliação. Quais seriam esses critérios que fariam vocês serem diferentes para quem quiser ser franqueado e o que ele precisa ter para oferecer, entre aspas, de qualidade de serviço para atender vocês também, no quesito franqueado? Olha, hoje um dos últimos critérios que a gente avalia é se o cara tem o investimento para entrar. Tá? O primeiro, esse é o último critério. Um dos últimos critérios. O principal é alinhamento de valores. Tá? Porque o franqueado ele passa a ser meu sócio. Exato. Ele passa a usar a minha marca, que passa a ser dele também. Claro que através de um contrato de uso que ele vai ter da marca, mas ele tem que ter os mesmos valores que os meus, até porque ele vai usar a marca numa cidade que é vizinha do cara que comprou também o direito de usar e confiou no Cristiano, que avalia, né, no Cristiano, na equipe toda, que avalia também a entrada de novos franqueados. Certo. Então, primeiro ponto, valores, tá? Qual é a conduta dele lá na comunidade, como ele vai se portar, como ele se porta socialmente, o passado dele. Histórico, né? Então a gente levanta a ficha do cara, tá? Adaptação cultural. E qual que o perfil cultural dessa pessoa que vai estar entrando para o Odonto Top? Porque nós trabalhamos com um perfil de público, tá? Esse perfil de público tem que ter tem que saber como trabalhar. Sim. Eu sei porque eu vim e eu conheço, eu sei trabalhar, né? Mas assim, eu não posso botar uma pessoa que está totalmente desconectada com o perfil de público que, por exemplo, não quer ir lá para uma festa na comunidade, enfim, uma ação, fazer uma ação, alguma coisa, se envolver, sabe, devolver para a comunidade, não funciona, não fecha. Tem que ter esse perfil de interatividade com a comunidade. Interatividade. Um outro ponto importantíssimo, dedicação exclusiva ao hospital. Então, se o cara... que isso significa? Ele tem que viver o hospital.
ele tem que viver a Odontotop, tá? Se o cara não vive a Odontotop, se é mais um negócio dele, tá? O franqueado operador, eu tô falando. Não que ele não possa vir com sócios. Entendo. Tá? Então, assim, o Cristiano vai comprar uma operação lá da Odontotop, ele pode ter sócios que não vão estar na operação, mas ele vai ter que estar. Compromisso. Ele tem um compromisso, ele precisa se dedicar integralmente para a marca, tá? Outro ponto que aí está muito conectado com os valores, né? A responsabilidade com o paciente. Então, principalmente, acredito que a gente não tem nenhum dentista não tem nenhum dentista que formou e já saiu, já abriu a unidade. Sim. Passa por um período de treinamento, enfim, tudo isso antes. Então, assim, a gente avalia muito isso. Qual que é o comprometimento dele com o cliente, com o paciente? Né? Até porque ele vai estar representando a minha marca na comunidade que ele está inserido. Tá. Hoje você está em 3 estados e indo para a região centro-oeste agora. Centro-oeste. Você falou que ele tem que passar por um treinamento, ele tem que estar dentro da filosofia, da cultura, né, dos valores. Da cultura, valores da Odontotop. Esse é fundamental. Agora, valores não se treina, né? Não tem jeito, né? Mas ele tem que mostrar que tem. E vou te falar que a gente era também, tá? Mas aí a gente corrigiu o erro, não tem jeito, errar né? faz parte do processo. Às vezes a gente escolhe alguns que a gente se engana bonitinho, né? Mas depois a gente ajusta. Mas então, partindo desse princípio, vamos supor que eu entendo, sou um profissional já há alguns anos, eu entendi o teu projeto e quero ser teu parceiro. Você fez toda a avaliação. Eu, enquanto profissional gestor desse processo de franquia, que é o que você falou, vou ter que me dedicar 100%. O que eu tenho que ter de estrutura de equipe para apresentar para você? Tipo, eu tenho que ter eu sozinho, eu tenho que ter 3, 4 profissionais em áreas diferentes, vocês fazem aquela como você fazia as cirurgias viajando, você tem essa... Como é que funciona isso? Para quem estiver nos ouvindo agora também, nos assistindo, que possa pensar nessa possibilidade de vir a entrar em contato com vocês. Bom, nós temos hoje lá, da 2018 até hoje, nós evoluímos bastante a nossa estrutura administrativa. Aquilo que existia, mas era algo que não tinha uma estrutura, né, passou a existir. Né? Então, nós hoje temos uma equipe lá em Maravilha, na franqueadora, em torno de 60 pessoas, tá? 60 pessoas. Então, nós temos lá, desde a equipe o time de expansão, né? Que procura novos franqueados, faz a qualificação, enfim, vê realmente quem tem o perfil. Uhum. Tem o nosso time de engenharia, nós temos engenheiro civil lá dentro, faz toda a parte de projetos lá dentro. Nós temos time jurídico, tem advogado lá dentro. Nós temos time de suporte a campo que vai, ajuda, treina, capacita, vai para as unidades mensalmente, a cada 2 meses vai em loco, mas lá da unidade, lá da franqueadora, fica dando esse suporte remoto. Nós temos um time de treinamentos, nós temos plataforma de treinamento, nós temos treinamento interno lá na franqueadora, nós temos todo um time de marketing, praticamente 100% do marketing hoje ele é feito internamente pela nossa equipe de marketing. Uhum. Nós temos uma estrutura de captação de clientes, onde a gente faz toda a captação. Para você ter uma ideia, as redes sociais da rede toda é controlada e é monitorada por nós lá em Maravilha. Nós temos um time lá, das 8 da manhã às 9 da noite, fim de semana, cuidando da rede social. Interessante. Tá? Então, assim, o que o cara precisa? Primeiro, ele precisa ser aprovado, né? A gente passa por um crivo e a gente vai aprovar. Depois, contratação. Ele sendo aprovado, ele vai partir para as contratações. Toda a parte de obra, enfim, de projeto, tudo isso a gente vai dar suporte. As contratações não é diferente. Tudo isso, desde a escolha do ponto, nós temos um time que vai lá, ajuda ele a escolher o ponto, que vai na cidade escolher o ponto. Tá? Especialista. Contratação. Vai contratar? A gente ajuda a contratar e ajuda a treinar. A nossa função enquanto franqueador é treinar o franqueado. Então, ele tem várias capacitações em loco, vivendo unidade, dentro de unidade, modelo nossa, para aprender a como fazer a gestão, a como conduzir um hospital do dente. Sim. Mas a gente treina também os dentistas, treina as secretárias, treina os auxiliares para seguir um padrão. Para seguir um padrão. Né? Além das nossas plataformas de ensino, a gente tem treinamento em loco. Por exemplo, fazem aí uns 30 dias, mais ou menos,
A gente teve um treinamento, nós recebemos 32 especialistas em implante da rede, lá em Maravilha, e a gente treinou eles só no padrão odontotop de uso do material dos implantes que a gente trabalha, né? Então, com o auxílio das parcerias que a gente tem com as empresas também que fornecem produtos, a gente faz capacitação para todos os dentistas em tempo integral. Hoje nós estamos construindo uma sede lá na nossa cidade, são aí em torno de 2.000 metros de área construída, que vai ter um CT, um centro de treinamento gigante, para que a gente acelere ainda mais a capacitação. Por quê? Nós entendemos que é através do ensino que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa entrega. Certo. Então, a gente sabe que a gente entrega um trabalho acima da média, mas a gente não pode se acomodar. Exatamente. A gente tem que buscar cada vez mais. Então, o profissional que está dentro da Odontotop, dentro do Hospital do Dente, ele precisa ser o melhor. Tem que estar sempre especializado. Ele precisa ser o melhor, ele precisa sempre estar evoluindo. E se ele não evoluir, ele tem que sair, porque não é o lugar dele. Aí ele pode ir para o concorrente, enfim, para onde ele quiser. Mas você abre um consultório, você abre uma Odontotop hoje, um hospital do dente, ele precisa ter quantos profissionais? Hoje depende muito da cidade, né? Então, assim, vamos pegar uma cidade no médio porte aí, 100 mil habitantes, né? Sim. Hoje, uma cidade de 100 mil habitantes, ele vai sair operando aí com em torno de 6 a 8 dentistas, certo. Tá? E uma equipe, em áreas distintas. Em áreas distintas. E uma equipe aí que gira em torno mais aí 3 secretárias, 2 auxiliares, sim, serviços gerais. Vai girar uma equipe em torno de 15 a 20 pessoas, tá? 15 a 20 pessoas. A gente preconiza muito a contratação local, né, para gerar emprego para a comunidade local, enfim, então isso é uma coisa que a gente prioriza muito e tem dado muito certo, porque a gente acredita muito no fortalecimento da economia local onde a gente está inserido. Quando você falou, evidentemente, desse teu trabalho que está montando um centro de treinamento, evidentemente que até o processo de seleção local tem que seguir uma linha, né, da Odontotop, né? 100%. Nós temos um time de gestão de gente que capacita... Nesse caso, eles comparecem lá na seleção? Comparecem. Nós temos um time, uma equipe, né? Só para você ter uma ideia, nós temos fases. Fases de um... É como se tivesse uma esteira, né? Óbvio que eu não vou detalhar aqui, porque não faz sentido, né? Mas é como se tivesse uma esteira. A partir do momento que o lead, potencial franqueado, entrou, né, no nosso radar, ele entra para essa esteira. E ele começa a passar por alguns processos e, se foi aprovado, ele avança e aí ele vai para o processo de escolha de ponto comercial, alinhamento da data de inauguração, contratação da equipe de engenharia que vai fazer a obra, aprovação de projeto, e aí ele entra para o processo de implantação. Nesse processo de implantação da sua unidade, nós temos uma pessoa que vai acompanhar ele do início ao fim da implantação, o fim à inauguração, para fazer tudo. É uma pessoa nossa, da franqueadora, que vai acompanhar. E aí entra a contratação. Ela vai estar ao lado do franqueado para contratar o dentista, auxiliar, a secretária, até porque isso também impacta no nosso resultado. Com certeza. Então, a nossa marca, é o nosso ganha-pão, né? Tudo está envolvido nisso. Qualquer erro que aconteça vai refletir diretamente na marca. Se contratar um cara que não tem os valores, nós vamos ter problema, entende? Então, assim, é isso que acontece. E aí, depois da inauguração, essa esteira ela continua. Aí nós trabalhamos com outros profissionais que vão olhar individualmente para cada unidade, para cada fase de vida que ela está, e vai aplicar uma metodologia. A gente trabalha hoje com uma metodologia, dá para se dizer aí que é uma metodologia usada mundialmente, onde a gente trabalha os nossos franqueados em quadrantes. Então, os que têm mais performance, a gente trabalha com um tipo de... com um perfil de consultor. Vai olhar mais para desenvolvimento de novos negócios, para aumento de faturamento, para novas contratações, enquanto tem lá o cara que ele está um pouco mais engessado, está com dificuldade de implantar processo, a gente vai trabalhar com outro perfil. Então, a gente olha individualmente para cada um, né? Isso é gestão, né? Com certeza, gestão. Agora, o Brasil hoje é o teu limite, você está ampliando de acordo com... Por exemplo, você está indo para a região centro-oeste porque é próximo de onde você já está com a sua gestão, ou vamos imaginar que a partir de qualquer... Eu acredito que você já está começando a fazer um trabalho nacional, né, de divulgação. Sim. Mas vamos imaginar que nesse período um cara lá de Manaus resolva entrar em contato. Essa ponte já dá para ser feita ou você vai delimitando isso? Esse crescimento vai sendo com em espiral. Estados próximos, né? Certo. Olha só.
O nosso planejamento estratégico até 2023, ele previa um crescimento em espiral. Então, nós trabalhamos muito isso porque nós precisávamos ainda consolidar algumas coisas. Certo. 2014 em diante, nós temos algumas limitações de alguns estados por questões de logística, tá? Mas como o nosso trabalho ele é serviço, nós não precisamos deslocar produto, por exemplo, não é lá, por exemplo, uma franquia de sorvete, de carnes, enfim. Tem toda a logística de muda transporte. Muito, muda bastante. Qual o nosso maior desafio? Em algumas regiões do país, nós temos dificuldade ainda em contratação de mão de obra profissional. Então, esse será o nosso grande desafio. Então, essas regiões que, por exemplo, aparecerão e estão aparecendo, nós estamos com várias negociações, Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso a gente vai abrir agora, Sim. Mato Grosso também a gente tem negociação, Rio de Janeiro também está bem avançado. Então, assim, regiões que a gente entende que a gente vai ter dificuldade de captar profissionais para operar dentro da unidade, a gente vai dar uma segurada ainda, tá? Estrategicamente. Mas aí a gente tem software hoje, tem tudo mapeado, enfim. Nós temos, para ter uma ideia, nós utilizamos as melhores plataformas que existem, né, para fazer essas análises. Então, no início era da cabeça, né? Hoje é a percepção, é a vivência, mas parado com dados, né? Eu acho que dados é o que realmente faz a diferença aí na gestão do negócio, né? Nós estamos aqui, o Portal Fala Litoral, aqui em Balneário Camboriú, que tem uma unidade de vocês, que fica ali na Avenida do Estado, próximo do bairro Aliribar, se não me falha a memória. Próximo à Unimed, a Van. Ali é o bairro Aliribar, ali atrás tem a Van, ali logo depois, é quase na rótula, não é isso? Isso. Ali da entrada do bairro Aliribar. É uma unidade com padrão de vocês, evidentemente. E aqui na região, as cidades limítrofes, quais são as cidades que em breve poderão contar também com o Hospital do Dente? Nós entramos no litoral catarinense faz em torno aí de 1 ano e meio que a gente veio para cá. Com essa unidade de Balneário? Balneário um pouco menos, mas a gente entrou em Joinville. Joinville. Aí entramos aqui em Balneário. Agora a gente está inaugurando Indaial, né? E aí tem mais algumas que estão em obras. Enfim, Sim. A gente não divulga ainda os nomes das cidades, mas essas que a gente pode repassar, que são as do litoral mesmo aqui próximo, né? Mas a gente tem várias cidades já que estão em obras. A tendência é que a gente, nos próximos 3 anos, praticamente a gente entre em quase todas as cidades. No Oeste Catarinense, só para você ter uma ideia... Diz do estado ou litoral? Na região litorânea. Litorânea? Né? Quase todas as cidades? Quase todas as cidades, aí em 3 anos a gente vai estar... é o projeto nosso. Tá entrando ou pelo menos iniciando as obras, né? Então, assim, por quê? Porque é o estado onde a gente está. Hoje nós já se tornamos... aí uma das maiores operações do sul do Brasil, e Santa Catarina a gente conhece muito bem, né? Sim. Então, eu falava pra ti, a gente tem muita gente que vem lá do oeste, do meio oeste, que vem morar pra cá, e as pessoas pedem, né? A família tá lá, vai no odontólogo, mas não tem lá no litoral. Então, hoje pela manhã, inclusive, fui visitar uma cidade aqui próxima, a gente tá fechando mais uma unidade da Odontop, e foi isso que aconteceu, nessa linha, não tem lá, não sei o quê, vamos levar pra lá. Meu filho é dentista, conhece vocês, vamos fazer, vamos, e as coisas elas acontecem, né? Tu frequenta aqui o litoral Balneário Camboriú, por exemplo, há quantos anos, já considerando aí o fato do teus pais vinham para cá, já desde pequenininho? Não vinham para cá porque não tinha muita condição de vir pro litoral, né? Sim. Mas eu vim com o meu padrinho, né, meu tio, com 10 anos, a primeira vez que eu vim pra praia, né? Tem foto, tudo, com 10 anos ele me trouxe. Com os meus pais... Depois disso era briga todo ano para vir de novo. Mas não tinha como, né? Eu fui vir de novo com a turma de faculdade. Olha aí. Na época de faculdade eu vim novamente, aí já bem mais tarde, né? E é óbvio que agora a gente frequenta com mais... vem com mais frequência, pela questão dos negócios aqui também, né? Então, ficou mais perto, e aí a gente pega Lages, Curitibanos, toda essa região a gente já tem unidade. Então, do meio oeste para lá, a gente já tem unidades espalhadas por toda a região ali, né? Nós temos também uma unidade que vai estar sendo implantada em Curitiba já também. Então, são unidades... Quantas unidades no Paraná?
No Paraná, hoje, nós temos em operação, no total, entre operando e implantados, aí a gente está próximo a 30 unidades no Paraná. No Paraná. Aí tem mais o estado de Santa Catarina. Santa Catarina é a maior força, 12 né? no oeste, só no oeste. Não são mais, hoje são mais. Hoje são 20 unidades, praticamente no do meio oeste para lá. Cima, né? E então, aí tem o Rio Grande do Sul e agora indo para o Mato Grosso. Nós estamos ultrapassando já, chegando, né, a casa de 100 unidades em implantação e operação. Tá? Legal. Então, nos próximos dias aí a gente ultrapassa essa marca, que é uma marca bem importante para nós. Óbvio que o que conta é as unidades que estão operando, né? Nesse ano a gente vai implantar 24 operações em todo o sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul. Então, são 24 novos hospitais. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, lá no início do programa eu podia perguntar tudo, é com relação ao que acontece hoje nesse mercado. A tua preocupação com a qualidade é extremamente fundamental, porque hoje em dia, eu vou usar esse termo entre aspas, né, há muita... Eu não vou usar esse termo, não vou usar essa palavra, não. Há muita gente que trabalha não de forma correta nesse segmento. Todo mundo faz tudo e, no fundo, não faz nada. Como é que é essa disputa nesse segmento, concorrer com quem trabalha com preço? Como é que é teu nível de preço comparado ao mercado de um modo geral? Tem uma diferença acima porque o teu padrão é mais elevado? Você consegue chegar próximo do que é nível de mercado concorrente, mesmo que abaixo? Joaquim, assim, é uma pergunta muito boa e não é difícil de responder, tá? Que bom. Sem dar voltas. Eu acredito muito no trabalho sério, tá? Então, assim, se eu olhar para o meu concorrente que faz um procedimento pela metade do valor, eu sei que ele não está entregando qualidade, tá? Porque eu precifico o meu produto, o meu serviço. Então, é simples, a conta não fecha, tá? Eu conheço de odontologia, sou dentista há mais de 10 anos. Pois é. Eu conheço todos os materiais que tem no mercado, conheço o meu custo, conheço o custo de uma operação, conheço o custo de uma cadeira odontológica, sei quanto ela vai durar, entendeu? A gente sabe. Então, não tem segredo. Não tem milagre, Não tem milagre. Então, assim, se o paciente ele fizer uma pesquisa de mercado, ele vai começar a perceber que existem padrões de preço, tá? Padrões de preço. Existe um preço que ele é muito alto, tá? Ele é um preço gourmetizado, que a gente chama, que vai atingir uma fatia do público, que vai ter um atendimento exclusivo. É aquele consultório gourmetizado que tem lá, vai atender um paciente por manhã, enfim, é isso aí. Ele vai cobrar por isso, a conta tem que fechar. Claro, com toda certeza. Não tem jeito, tá? Vai existir uma outra linha que ela é muito inferior, que ela é o barato. Ele é o popular, é o preço assim, ó. Te faço por quanto tu quer pagar. É esse o nível. Eu vou fazer, mas não volte Só aqui para reclamar. Só que aí, eu que sou dentista, posso te falar com franca segurança. A conta não fecha, tá? Ou não tá pagando imposto, ou não tá pagando imposto, não tá botando material bom, não tá pagando bem o profissional, alguma coisa tem, tá? E aí vai estourar. E existe uma linha que se os pacientes fizerem uma pesquisa, ele vai entender que vai variar muito pouco de uma rede para outra, tá? Óbvio que eu não vou citar nomes aqui, claro, com tá? toda certeza. Mas existem redes muito boas no mercado nacional. Assim como tem algumas redes que não são boas e como tem consultórios que não são bons, existem consultórios de dentistas que são bons, como qualquer profissão, e existem redes muito boas, tá? Que praticam mais ou menos a mesma linha de preço, que precificam o serviço, que tiram nota fiscal, que fazem as coisas bem certinho, que pagam bem o seu profissional, tá? Então, é essa linha que tem que ser avaliada. Então, não adianta, eu não consigo fazer milagre. Se o cara vem lá com um orçamento que custa, por exemplo, 10 mil reais para fazer um tratamento e ele chegar lá com um orçamento de 5 mil, eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Entendeu? Só para ter uma ideia... Joaquim, não adianta nem argumentar, porque ele não foi atrás de qualidade, ele foi atrás de Só para ter uma ideia assim, ó, eu sou especialista em implantes, tá? Eu vou fazer um implante na minha boca. Começa pelo ambiente cirúrgico. Se o cara não tem ambiente cirúrgico, se o cara não usa um equipamento de proteção para o teu paciente, se o cara está operando de jaleco, o mesmo jaleco que ele usa para fazer a restauração do paciente, se ele não tem lá um tubo de oxigênio, se ele não tem lá um monitor cardíaco, se ele não tem uma sala preparada para... O custo dele vai baixar, não tem jeito.
Mas aí é uma escolha do paciente, entendeu? É uma escolha do paciente. A probabilidade de um problema é maior do que numa estrutura bem preparada para então, isso, assim, é verdade. eu não tenho como competir. E aí, assim, eu tenho lá, por exemplo, o meu implante. Começa pela qualidade do implante. Qual o tipo de implante que eu vou botar na boca do paciente? O paciente às vezes não sabe. Eu posso usar um implante de R$50, como eu posso usar um implante de R$300 na boca. Em cima do meu implante, eu posso usar uma conexão que vai evitar de fraturar o implante em caso dele tiver algum problema, ou eu posso não usar, eu posso botar a prótese fixa em cima direto. A prótese fixa que eu vou colocar lá, eu posso fazer ela com uma estrutura de metal por dentro, ou eu posso não fazer com uma estrutura de metal. Isso tudo baixa custo, lá pela metade. Sim. Entendeu? Então, essas coisas que eu não discuto, isso para mim é valor. Tá, mas isso você não discute com o paciente. O teu é o padrão, é com tudo isso padrão, que você falou. Exatamente. Então, assim, o meu e... Assim, eu vou te falar, boa parte dos dentistas. Sim. Só que a gente vê muitos profissionais que realmente conseguem fazer por um preço muito abaixo, mas com certeza a conta ela não fecha. De algum lugar tem que tirar, tá? Entendo. Então, é isso que, respondendo a tua pergunta... É isso que faz com que a gente muitas vezes tenha aí problemas na nossa profissão de procedimentos que dá problema no paciente com infecção, paciente que perde implante. Perder implante é normal. Todo mundo vai perder. Nós também perdemos, né? Mas tem alguns critérios para tu perder o mínimo possível, né? E neste caso, qual seria uma probabilidade? O que mais afetaria um paciente para que ele viesse a perder o implante? Que não foi analisado... Porque às vezes pode acontecer por outros motivos, mas tem todo um processo para você perceber, fazer uma análise antes. Você, não, a probabilidade é pequena disso acontecer, só se acontecer isso, mas como é que é isso? Bom, o primeiro passo é a anamnese, né? Um exame clínico detalhado do teu paciente. Então, assim, o paciente entrou no odontop, a primeira coisa que a gente faz é um raio-x da boca toda dele, tá? Para avaliar. Vai para uma cirurgia, solicita exames, uma bateria de exames para ir para a cirurgia. E aí é feita a avaliação para entender se realmente ele pode ser submetido a uma cirurgia. Ali tu já elimina boa parte. O material que é usado, a técnica que é utilizada, a capacidade do dentista e o cuidado do paciente. São vários fatores envolvidos, né? Então, assim, não adianta você fazer uma anamnese correta, botar o melhor material profissional, operar certinho, e o paciente ir para casa e não se cuidar. E o contrário também é válido. Sim. Não adianta o paciente se cuidar e o profissional fazer uma cirurgia, por exemplo, de implante, utilizando uma fresa lá para abrir lá o buraquinho para botar o implante que está gasta, por exemplo. Porque eu não quero investir, comprar uma fresa nova, porque economizar. Sim. Tu entende que são detalhes, mas que impactam, né? Que vai lá, vai fresar, vai aquecer o osso, vai necrosar o osso, vai botar o implante, vai perder o implante. Entendeu? Então, são vários detalhes. E é legal porque, assim, eu gosto de falar, de odontologia a gente entende, né? Então, eu não sou um empresário que decidiu montar uma rede de clínica odontológica. Eu sou dentista que conheço, né? Que decidi montar uma rede de clínica. Então, assim, eu conheço do serviço, eu conheço do produto, eu conheço o meu paciente, porque, inclusive, eu continuo indo para a clínica e atendendo alguns pacientes, claro que esporadicamente, né? Mas eu vou, atendo, faço cirurgias para justamente entender como que está a situação. Se a gente está entregando um trabalho de qualidade, se o produto que a gente está utilizando é bom, entende? Para que a gente continue aprimorando. Eu posso sair da clínica, mas eu não posso me desligar, porque o que vai fazer o nosso sucesso ser maior é a entrega para o meu cliente. E o meu cliente é o franqueado? É o franqueado. Mas a gente não sobrevive sem o nosso cliente final, que é o meu paciente. Nem eu, nem o meu franqueado. Doutor Cristiano, o papo está bem legal aqui e já acho que a gente podia ir muito longe, mas sabe como é que é, né? Tu tem o tempo, tu também tem teu tempo, né? E está aqui dispondo da gente. Poxa, foi 1 hora e pouco já. Exatamente, já está 1 hora cravado aí, chegando em 1 hora, tu vê. Cronologicamente a cabeça já vai funcionando, né? Vai chegando no tempo. Eu queria, para finalizar aqui, né, além de lhe agradecer, e agradecer ao meu querido amigo e de muitos anos, o Reinaldo Valdez. Eu ia falar agora que ele que permitiu que a gente se conhecesse, né? É verdade, uma pessoa muito querida, um amigo de longa data. Hoje ele é diretor comercial do SBT em Santa Catarina, mas atende todo o Brasil. E me deu a oportunidade de conhecer também
e bater esse papo. Ele falou de vocês, falou do trabalho de vocês, eu achei interessante. Está trazendo também para todos que nos acompanham. Eu queria te deixar muito à vontade. Primeiro, para que colocasse aí as informações de como encontrar a sua empresa, quem quiser, o franqueado, alguém que está pensando em abrir uma franquia em qualquer região do Brasil, que um podcast vai para tudo quanto é canto do planeta. Com certeza. O que ele tem que fazer, quais são as redes que ele procura, algum telefone, inclusive vai estar aqui também aparecendo no vídeo esses números, né? Por favor. Bom, primeiro agradecer ao Reinaldo, agradecer a você, né, Joaquim, toda a equipe. Olha, nós, esse ano, estamos vivendo o melhor ano da empresa, né? Como eu falei inicialmente, são 24 operações que serão inauguradas. Lançaremos em março, uma pena que eu não posso falar aqui, né? Mas nós lançaremos dia 28. Quando vier para cá, a gente fala, como comentário, porque assim, isso é uma coisa que realmente vai agitar bastante o mercado odontológico. Sim. E o mercado de franquias. Nós lançaremos agora no dia 28 o nosso garoto propaganda da marca, né? Legal. Que é uma pessoa fantástica, de renome nacional, que vai estampar aí o front de toda a rede. Legal. Né? Fizemos uma parceria muito bacana. Isso vai fortalecer ainda mais as operações do Hospital do Dente. Os nossos franqueados vão ficar mais fortalecidos, os nossos clientes eles vão enxergar também mais a marca, né? Porque no marketing é assim, né? Você procura o que você vê, né? Exatamente. Então, a gente precisa chegar até mais pessoas. Mas a gente vive um momento muito importante de maturação também, pessoal, entendendo e conhecendo outras regiões do país, podendo entender que a gente consegue resolver uma dor gigante da população. Eu acho que é aí que está a grande virada de chave. A partir do momento que você tem um negócio, que você encontra uma receita que resolve uma dor, as coisas elas acontecem automaticamente com muito esforço. Claro. Né? E aí, como porta-voz de todo o time da Odontotop, né, eu falo que a gente consegue porque a gente tem um grande time. Como eu falei inicialmente, são mais de 1.000 pessoas envolvidas. Uhum. Né? E eu sou muito feliz por isso, por poder ter essa energia de todos em prol da gente construir uma odontologia cada vez melhor para o Brasil. Sim. Até porque a nossa meta nunca foi só o oeste catarinense, nunca foi só o sul do Brasil. Uhum. Né? Ela é muito maior, muito maior. E eu tenho certeza que a gente vai chegar em qualquer lugar, depende de nós. Claro. Depende só da gente. Não tem jeito. Né? Então, obrigado pela abertura, pelo canal que você nos abriu aqui, porque isso também é muito importante. Para que a gente chegue e as pessoas conheçam o Cristiano, conheçam a Odontotop. Como falar com a Odontotop? Tenho curiosidade, quero conversar? Acessa lá. Vamos lá, vamos falar do Instagram, que é o meio mais comum e mais fácil, fácil, hoje em dia né? é o mais rápido. Então, acessa lá. @CristianoOdontotop, bem fácil, tá? @CristianoOdontotop. E vocês vão lá na link da minha bio, vai ter lá contatos para falar com a equipe da franqueadora. Quer deixar currículo nas unidades nossas, que o que quiser fazer tem lá na bio do meu Instagram, tem orientação. Se eu passar o telefone aqui, vai ser ou para o franqueado ou para o paciente. Sim. E às vezes vai ter clientes que querem ir aqui na Odontotop de Balneário. Vai lá, vai acessar, vai clicar, nós já vamos chamar, já vamos agendar aqui. Tu consegue fazer esse processo via o teu automático. Instagram? Se clicou lá, já cai na central nossa, o pessoal já agenda para cá. Legal. E é automático, e assim, é muito rápido. Tá aparecendo no vídeo, Cristiano Odontotop. Né? Odontotop, top é T-O-P. Uhum. Né? Não tem, é mudo. Então, novamente, muito obrigado, tá? Eu gosto de falar bastante, mas assim, quem estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida, algo que queira, pode me chamar no Instagram, me manda lá, meu Instagram é aberto. Eu estou à disposição para quem quiser conhecer mais sobre a marca, sobre o Hospital do Dente. Legal. Eu acho que essa proposta de podcast é exatamente isso. A gente tem essa possibilidade de falar, né? Quando é muita entrevista, é uma coisa muito quadrada às vezes, né? Eu venho desse segmento de muitos anos e às vezes você tem tempo limitado para conversar e o papo fica muito encaixotado. Exato. Né? E num bate-papo, essa linha de podcast, ele facilita isso. Que a gente possa falar coisas que muitas vezes você não tem tempo de falar numa entrevista. Né? Então,
Eu acho legal. Você até falou, eu queria aproveitar aqui, nós conversávamos, acho que nos bastidores, antes de começar o programa, você falava também de um podcast que você faz na sua cidade. Exatamente. Que você falasse dele aqui para encerrar, até porque tem a ver com pessoas ligadas a quem tem interesse às franquias, eu estou enganado? Com certeza. O podcast a gente já está aí próximo ao nosso episódio número 50, né? Os hosts do podcast sou eu e o Marco, que é meu sócio, né? Então a gente faz, conversa bastante, assim como foi aqui, a gente bate um papo bem legal. E para as pessoas que querem conhecer, @podfranquear. Pod, de podcast, POD, franquear. Então vai acessar lá, e lá a gente leva muita informação sobre o mundo dos negócios, sobre o último podcast, a gente falou sobre governança, para ter uma ideia. Legal. Então, assim, a gente vai a uns níveis, assim, bem legais de como gerir um negócio, e traz pessoas bem legais para conversar. Então, isso a gente gosta muito de falar, gosta muito de conversar e também levar o conhecimento que a gente tem para as outras pessoas, né? Eu sempre falo que numa conversa, assim, a gente aprende muito, né? Muita coisa. Não tem a dúvida. Eu não combinei com ele não, mas eu vou falar aqui, quem sabe, se ele topar depois eu passo para vocês aí. Nós temos o nosso site do Portal Fala Litoral, e no site do Portal Fala Litoral nós temos ali os programas que nós produzimos, né, e que vão para canais de terceiros e que acabam ficando na nossa página. Quem sabe eu convenço ele aqui depois também, para facilitar, que ele tem acesso para o canal dele. A gente consegue colocar os podcasts dele lá no Portal Fala Litoral, onde tem lá a nossa coluna lá de podcast. E aí você também, além de entrar no canal dele, entrando através do Portal Fala Litoral, você, opa, tem um assunto interessante, clica, vai lá para o canal dele e aí você assiste. Vamos ver se eu convenço ele aqui depois. Uma baita oportunidade, né? Por que não? Tá bom. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Seja sempre bem-vindo aqui. Com certeza. E vou deixar o convite para conhecer o Odontotop, né? Opa, vou sim. Não só aqui em Balneário, mas também, eu sei que Maravilha fica um pouco mais distante, mas quando estiver lá para os lados de Chapecó, enfim, pertinho de Chapecó. Para quem não conhece Maravilha, que é a cidade onde eu moro, fica aí a 1 horinha de Chapecó, em direção à Argentina, né? De Chapecó em direção à Argentina. Até Joaçaba eu vou com mais frequência, mas aí tem que andar um pouquinho mais para chegar lá. Andar um pouquinho mais, mas a gente tá bem bom, assim, melhorou muito, logística de voo também para a região. Para Chapecó, Chapecó tá muito bom, tem mais de 10 voos hoje já diários, então tá muito bom mesmo. Mas a daqui, com toda certeza, eu vou fazer questão de conhecer. Com certeza, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, gente. Valeu, abraço. Obrigado a você que nos acompanhou, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Acho que...